Então, nesse vídeo eu vou falar sobre como foi o nosso processo para alugar apartamento aqui em Nova York. A gente levou mais ou menos um mês para conseguir encontrar um apartamento que aceitasse a nossa inscrição, porque a gente não tem pontuação de crédito aqui nos Estados Unidos e isso é uma grande questão para os proprietários de imóveis aqui. Então a gente visitou muitos apartamentos. Alguns a gente nem se interessou porque aqui em Nova York tem muito prédio antigo, muito prédio sem nenhum serviço e sem elevador, enfim, a gente viu muita coisa ruim também. Mas os que a gente viu, que a gente gostou, a gente levou muito não antes de conseguir alugar o nosso aqui, que na verdade é só um estúdiozinho, né, aqueles apartamentos de um cômodo. O processo foi mais ou menos o seguinte: em primeiro lugar, a busca. Eu fui orientada no curso onde eu estou estudando a ter muito cuidado com o Craigslist, que é um site muito famoso, mas que acho que nós brasileiros já estamos familiarizados com os tipos de golpe que podem acontecer, do tipo, você vê um anúncio, a pessoa mandar você fazer um depósito antes de olhar o lugar e acabar perdendo dinheiro, enfim. O Craigslist não é o lugar mais confiável para você basear a sua procura. Existem outros sites que são muito bons, a gente usou muito o RentHop e o StreetEasy. O nosso apartamento que a gente está hoje, a gente encontrou através do StreetEasy. Uma coisa que rola aqui muito no mercado imobiliário é que não tem dia nem hora. O pessoal trabalha de domingo a domingo, seja a hora que for, se você entrar em contato vão te responder e são super solícitos e rápidos nas respostas. Todos os corretores que a gente entrou em contato responderam logo perguntando o que a gente estava buscando, qual era o nosso orçamento e qual era o nosso credit score, que é a pontuação de crédito. E aí esse foi nosso maior empecilho de todos os imóveis que a gente encontrou. O que a gente conseguiu, assim, antigamente aqui em Nova York eles faziam muito um esquema de tipo, quem não tem pontuação de crédito podia pagar, sei lá, tipo 6 meses de aluguel adiantado, e aí isso valia meio que como uma garantia. Só que ano passado, no final do ano, se não me engano, sei lá, foi aprovada uma lei que mudou esse esquema, não é mais possível fazer isso aqui. Então agora, quando a pessoa não tem uma pontuação de crédito boa, eles pedem que você tenha um fiador, alguém aqui nos Estados Unidos com posses que possa assinar, igual como faz no Brasil, né? Que possa assinar como seu fiador. E a gente também não tinha isso aqui. Então chegou um momento que eu comecei meio que a entrar em desespero, achando que a gente não ia conseguir achar um lugar para alugar, e porra, a gente aqui com 3 gatos, não tinha muito o que fazer. Até que a gente descobriu uma empresa chamada The Guarantors. A gente vai deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, que eles trabalham meio que como intermediários, assim, eles fazem meio que um serviço de seguro-fiança como tem no Brasil. A diferença é que eles aceitam que o nosso fiador esteja em qualquer outro país do mundo. E na hora de assinar o meu contrato de aluguel com o proprietário do apartamento que a gente está morando, quem assinou como fiador foi a empresa, o The Guarantors. Então eles são meio que só um intermediário mesmo. E isso foi... Nossa, mudou completamente, porque na hora que a gente encontrou essa empresa, a gente logo conseguiu alugar o apartamento. Então, acho que isso é uma dica que talvez valha muito a pena. E outro dia eu vi um meme da Carrie Bradshaw, do Sex and the City, que tem uma cena dela falando que aqui em Nova York as pessoas estão sempre ou procurando um apartamento, ou procurando um emprego, ou procurando um amor. E, assim, é muito real, assim, não sei a parte do amor, a parte do emprego e do apartamento, então eu posso dizer por experiência própria, é muito real. O mercado imobiliário aqui tem muita rotatividade, então se você estiver procurando um apartamento aqui, na hora que você vê um apartamento que você gosta, cara, no mesmo dia preenche a papelada e manda, já esteja com seus documentos preparados. O que eles pedem é o passaporte, uma carta do seu empregador, ou no meu caso, por exemplo, que sou estudante, eles pediram uma cópia do meu visto e uma carta da minha escola, uma carta de aceitação do meu curso, e eles pedem os 3 últimos, os extratos bancários dos 3 últimos meses e a minha última declaração do imposto de renda. Mas, por exemplo, o apartamento que a gente alugou aqui, o estúdio que a gente alugou, no mesmo dia que a gente veio aqui de manhã, visitou o apartamento, à tarde eu já estava mandando e-mail para o corretor com toda a documentação e pagando o primeiro mês de aluguel. Porque o que acontece?
se eu não tivesse pago o primeiro mês do aluguel, mesmo antes de saber se eu seria aceita ou não, eles não tirariam o anúncio do apartamento do site, da internet. Então poderia alguém chegar de repente e ser aprovado antes de mim por ser americano, por ter um credit score enorme ou o que seja, e eu ficaria sem o apartamento. Foi uma opção que a imobiliária ofereceu pra gente, foi que a gente pagasse já o primeiro mês de aluguel na hora de entregar a documentação para ser avaliada para alugar ou não, e caso a gente não fosse aprovado, eles devolveriam esse dinheiro. Antes de fazer isso, a gente conferiu a imobiliária, a gente pesquisou, a gente leu muito a respeito, a gente não foi algo que foi feito assim, tipo Craigslist, não, é uma imobiliária, não deposite em qualquer conta de qualquer pessoa, se for direto com o proprietário, talvez a coisa tenha que se dar de outra forma, enfim, dessa vez a gente entendeu que tinha ali algumas garantias, porque é uma empresa antiga no mercado, é uma empresa conhecida, tinha ótimas revisões na internet, enfim, e correu tudo bem no final das contas. Uma coisa para se ter em mente quando estiver procurando um apartamento aqui é que você vai precisar ter, para poder efetivar o aluguel, um pouco mais do que só o valor do seu primeiro mês de aluguel. Porque, por exemplo, o The Guarantors, eles cobram uma taxa, que é um dinheiro que é pago só para eles, pelo serviço. Quando a gente foi assinar o contrato de locação, a gente precisou fazer um depósito de segurança, que é como se faz no Brasil, acho que o cheque calção, né? Que é um valor que a gente depositou, correspondente a um mês de aluguel também. E quando a gente sair do apartamento, no final do contrato, a gente pode recuperar esse dinheiro. Caso não tenha nenhum grande dano à estrutura do apartamento. Quando você estiver olhando os anúncios de apartamento daqui, uma coisa que se vê muito, talvez quem está vendo pela primeira vez talvez não entenda, tem os apartamentos que vem escrito no fee, que quer dizer que você não vai ter que pagar uma taxa de corretagem. Os anúncios de apartamento que não tiverem isso escrito significam que para alugar o apartamento, além de pagar o primeiro mês de aluguel e o depósito de segurança, você vai ter que pagar um valor de corretagem exclusivo do seu bolso só para o corretor, que geralmente gira em torno de um mês de aluguel também. Então, vamos supor que você esteja alugando um apartamento por, sei lá, $1.500, você vai precisar ter os $1.500 do primeiro mês de aluguel, $1.500 para o depósito de segurança, e se for um apartamento com broker fee, você vai ter que ter mais $1.500 para pagar o corretor. Então aí já são $4.500 só para você entrar para esse primeiro mês do seu aluguel. Isso se você não precisar usar o serviço de uma empresa como o The Guarantors, por exemplo, porque aí entraria mais quase um mês de aluguel. Então é bom estar atento e dar preferência nos anúncios que você estiver pesquisando aos anúncios que tiverem escrito no fee, porque aí você sabe que você não vai precisar pagar a taxa do corretor. E no mais é isso. Boa sorte na procura e bem-vindo a Nova York.